Meus irmãos, é um prazer, é uma satisfação imensa estarmos aqui novamente junto com vocês, para que nós possamos comentar a mensagem de Jesus Cristo. Eu moro aqui em Uberaba e há muito tempo a gente comenta o Evangelho na Casa Espírita, no Centro Espírita Doutora Luiz Furtado. E principalmente na quarta-feira, onde o atendimento ao público é direcionado ao comentário do Evangelho e até mesmo às terapias espirituais, nós recebemos assim a visita de muitos irmãos nossos, católicos, evangélicos. E ao comentar o Evangelho, não só quando esse comentário parte de mim, mas de outros confrades, amigos nossos, e nós notamos assim muita estranheza no olhar daqueles que nos assistem sobre a forma pela qual nós comentamos o Evangelho, a forma pela qual nós interpretamos o Novo Testamento e, sobretudo, quando nós afirmamos que Jesus Cristo não é Deus. E quantas vezes as pessoas nos questionam: o espírito é cristão? E esses dias, assistindo um vídeo no YouTube, um irmão nosso, ele disse que Chico Xavier não era cristão, e muito menos profeta. Ele apenas, na qualidade de médium, ele servia de intérprete da vontade do demônio. E é claro que essa pergunta que eu vou apresentar aqui agora, ela não parte dos espíritas, obviamente. Mas a gente nota com muita frequência, principalmente no olhar daqueles que nos assistem, a seguinte pergunta: o espírito é cristão? Então, o nosso propósito hoje é fazer um breve comentário a respeito desse questionamento. Assistindo um vídeo há pouco tempo do padre Paulo Ricardo de Azevedo, me parece, e ele estava defendendo a tese de que nós, espíritas, nós não somos cristãos. Por quê? No entender dele, eu vou falar isso de forma resumida, breve, mas o espírita não é cristão por quê? Porque ele entende que Jesus não é Deus. Aliás, ele aponta até mesmo em um de seus comentários que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Então ele já entende essa pergunta como uma ironia. É claro que Jesus é Deus. Então a pergunta deveria ser formulada assim: quem é Deus? Mas Allan Kardec formulou a pergunta de forma diferente: o que é Deus? Então a primeira premissa que ele parte para afirmar peremptoriamente que nós não somos cristãos é o fato de que nós não entendemos que Jesus é Deus. E a segunda premissa é que a vontade de Deus está ou se encontra expressa na Bíblia Sagrada. E o espírita, ele tem, no entender dele, a ousadia de fazer interpretações, a ponto de lançar um livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso irmão desenvolve a ideia de que o segundo ponto que nos afasta da denominação de cristãos é de que nós não concordamos com a tese de que a Bíblia é a verdade absoluta, que a Bíblia Sagrada é a vontade de Deus. E como Jesus Cristo é Deus, os seus ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada representam a verdade absoluta. E em sendo a verdade absoluta, não permite questionamento e interpretações diferentes. Em decorrência desse pensamento de que Jesus é Deus e a Bíblia Sagrada
é a verdade absoluta, é a vontade de Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E de fato, nós espíritas concordamos com essa tese de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Todavia, ele parte do princípio de que nós não assim entendemos, porque nós espíritas, ao levantar a bandeira do mérito, do trabalho, no entender dele, o trabalho não nos salva. O nosso compromisso com a evolução não é suficiente para a nossa própria salvação. Somente Jesus salva. Então ele parte do princípio também de que, de acordo com essa premissa de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e nós entendendo que, não sendo assim, que a nossa salvação decorre no entender dele, decorre do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa evolução, nós também não podemos ser considerados cristãos. Ou seja, com base nessa premissa, o espírita não é cristão. E sobre o futuro, sobre a sobrevivência da alma? O espírita também não é cristão, por quê? Porque a resposta sobre o destino dos nossos irmãos que morreram conflita com a interpretação ou com a verdade absoluta contido na Bíblia Sagrada. Então, veja bem, o católico diz e defende a tese de forma incisiva de que os mortos não voltam. Então, o espírita, levantando a lei de reencarnação, não é cristão, porque, segundo o entendimento da Igreja Católica, não existe reencarnação. E se nós defendemos essa tese, nós não somos cristãos. Aliás, o padre também diz de forma clara e ostensiva de que o espírita também não é cristão, por quê? Porque ele parte do princípio de que os espíritos podem até comunicar com a gente. E a Igreja Católica refuta essa nossa tese, porque os mortos não podem comunicar com a gente. E quando existe qualquer tipo de comunicação, na verdade não são os mortos que comunicam, mas são os demônios. E para que nós não nos alonguemos, nós vamos apresentar mais uma premissa. Não que as premissas se esgotem aqui, mas as mais importantes são essas que nós estamos apontando, e nós vamos apenas destacar mais uma, que o católico, ele é cristão porque ele diz que, e ele defende a tese, aliás se trata de um dogma, de que Jesus é a cabeça, e a Igreja Católica é o corpo. E essa premissa de que Jesus Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo, ou seja, que a Igreja é a única que representa a vontade de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, fora da Igreja não há salvação. Então veja bem, meus irmãos, nós espíritas, nós respeitamos, e respeitamos muito, toda e qualquer convicção. E é necessário, e é direito, de que não só o padre, mas o pastor, como nós também espíritas, divulguemos as premissas que baseiam a doutrina, seja da doutrina espírita, o catolicismo e assim por diante. O que é de se estranhar é que o respeito não pode nos impedir de tecer comentários a respeito daquilo que as pessoas ou que os nossos irmãos tratam a nosso respeito. O respeito não nos impede de tecer comentários, e nós apresentamos os comentários aqui com maior respeito. Então veja bem, nós espíritas, de fato, nós defendemos a tese de que Jesus Cristo não é Deus. O universo é infinito e a bondade de Deus também. Deus nos criou com inúmeros recursos e todos nós podemos e devemos ser representantes de Deus aqui na Terra
ou em qualquer lugar que nos encontremos. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos representá-lo com muito mais eficiência. Então nós somos co-criadores. Esse é o primeiro pensamento que eu sinto necessidade de externar. Segundo, nós respeitamos e estudamos profundamente a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento. E nós respeitamos e estudamos, mas nós não entendemos que a Bíblia Sagrada é ou representa a verdade absoluta ou a vontade de Deus. E eu me sinto muito à vontade de externar isso porque esse necessário esclarecimento é muito importante porque muitas pessoas vão à igreja, vão aos templos e não alimentam qualquer pretensão de estudar os fatos. E quase sempre eles acreditam piamente nas afirmações, nas críticas, nos comentários dos nossos irmãos, principalmente os padres. Eles já desfrutam de um conceito de que são pessoas muito esclarecidas e aquele que não tem o hábito de estudar, ou talvez não teve sequer condições, a tendência é que acredite piamente naquilo que se diz. Mas se você tem a vontade, o propósito de estudar, e não precisa muito esforço, basta fazer pesquisas em livros, em sites, pela internet, você vai perceber que isso não é afirmação nossa dos espíritas apenas, mas muitos historiadores, muitos estudiosos, deixam bem claro que nós, espíritas, apenas estamos dizendo aquilo que, na verdade, já foi detectado pelos estudos dos historiadores. De fato, a Bíblia Sagrada, já foi por várias vezes adulterada. E eu hoje trouxe para vocês um livro. Esse livro de Bart Ehrman. Esse livro, não sei se... Esse livro ele é muito interessante. Por que eu estou apresentando ele? Porque além dele ter um estudo minucioso sobre o tema, ele foi escrito por um evangélico. E ele, por várias e várias vezes, ele também se questionou a esse respeito. Será a Bíblia Sagrada a expressão da verdade? E depois de muitos estudos, ele nos presenteou com esse livro. E eu repito, eu estou citando ele não porque seja o único que diga isso, não. É porque se trata de um irmão nosso, evangélico, sincero, convicto, mas a sua convicção não o impediu de buscar a verdade. Eu quero fazer breves citações aqui para vocês. Na página 14, ele diz taxativamente: a Bíblia é a palavra infalível de Deus? Ela não contém erros? E ele chega e vai desenvolvendo o seu estudo e até mesmo apresentando os métodos de pesquisas, o trabalho. E ele diz aqui na página 17 o que temos a respeito da Bíblia. Eu sempre voltava a meu questionamento básico. De que nos vale dizer que a Bíblia é a palavra infalível de Deus se, de fato, não temos as palavras que Deus inspirou de modo infalível, mas apenas as palavras copiadas pelos copistas, algumas vezes corretamente, mas outras, muitas outras, incorretamente. E ele continua na página 19, na introdução. A Bíblia não é infalível, ela contém erros. Na página 21, ele destaca mais uma vez: a Bíblia, veja bem, meus irmãos, esta é uma afirmação de um irmão nosso, evangélico.
na página 21, a Bíblia passou a ser para mim um livro completamente humano. E assim ele continua, né? Na página 23 ele diz: há milhões de cristãos que ainda acreditam que a Bíblia pode ser lida literalmente. E assim continua. Então veja bem, nesse livro, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, ele vem tecendo comentários e não só apresentando pesquisas e a sua conclusão sobre a Bíblia Sagrada. Então veja bem, nós nos achamos no direito, e é nosso dever também, estudar meticulosamente a Bíblia Sagrada, sobretudo o Novo Testamento. E Deus nos proporcionou inúmeros recursos para esse estudo. Então veja bem, nós espíritas, nós não refutamos a Bíblia Sagrada, apenas nós a estudamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele surgiu não com o propósito de substituir a Bíblia Sagrada. Jamais. O Evangelho segundo o Espiritismo é um compêndio, um livro, que busca, no entender da espiritualidade, os pontos fundamentais da Bíblia Sagrada, estudá-los e colocá-los de forma de fácil compreensão para que todos tenham acesso, conhecimento a respeito do livro sagrado. Não só estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, como também estudamos a Bíblia Sagrada. E veja bem, meus irmãos, é interessante notar que cada pessoa tem o seu direito de dizer isso ou dizer aquilo. Mas é interessante notar que, quando se afirma que Jesus é a cabeça e a Igreja Católica é o corpo vivo de Jesus Cristo, muito embora nós tenhamos e alimentemos o maior respeito pela doutrina católica e por todas as outras denominações religiosas, isso não nos impede de reconhecer que, fora da Igreja não há salvação, é um preceito, é uma afirmativa equivocada. E a doutrina espírita nos apresenta que, na verdade, é fora da caridade não há salvação. E se nós olharmos para trás e buscarmos pela história os testemunhos, os crimes praticados pela Igreja Católica, e até mesmo até hoje, muitas questões muito mal resolvidas e que, de fato, vem afligindo o nosso Papa Francisco, demonstra que nós temos o dever de zelar pela nossa própria vida e não acreditarmos piamente naquilo que o padre diz, o pastor, o bispo e também o espírita, o orador espírita. Nós temos o dever de pesquisar, de se inteirar a respeito daquilo que de certas teorias que nos são jogadas. É bem verdade, meus amigos, meus irmãos, que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós consideramos Jesus Cristo como Salvador, o caminho, mas há que se ressaltar que o caminho tem que ser percorrido por nós. Jesus sempre estará ao nosso lado, mas se não tomarmos a iniciativa de fazer algo por nós mesmos e pelo próximo, de nada adiantará a nossa convicção de que Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, porque pelas nossas obras nós seremos conhecidos. Lá em Mateus, no capítulo 25, como nós já dissemos, Jesus Cristo destaca de que adianta nós, às vezes, demonstrarmos certa familiaridade com seus ensinamentos se a gente não veste o nu, se a gente não socorre o aflito. E ele, no fim desse comentário, ele diz: apartai-vos de mim, vós hipócritas. Então ele deixa de forma bem clara de que a convicção pura e simples nos seus ensinamentos não basta. Aliás, serve como agravante.
E talvez por isso nós precisamos ficar bem atentos em não depositarmos confiança naquilo que um padre diz, naquilo que um espírita diz, muito menos naquilo que um pastor diz. Nós precisamos arregaçar as mangas e estudar, e cada vez se comprometer com o nosso próprio desenvolvimento. Se nós olharmos para o passado e procurarmos pela história, é difícil a gente dizer isso, mas os representantes do catolicismo deveriam ter muito cuidado ao tentar direcionar a conduta alheia. Porque os nossos irmãos, e eu quero deixar bem claro, que eu tive acesso a uma de minhas vidas passadas e eu já fui um padre e já cometi inúmeros crimes em torno da mensagem de Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas nós já queimamos na fogueira? Quantas e quantos irmãos nossos nós determinamos a morte pela guilhotina por conta de uma pureza doutrinária? Será que até hoje nós ainda nos encontramos na mesma situação de dividir as pessoas? Você é espírita e, portanto, não é cristão. Você é cristão, portanto, não pode ser espírita. Até quando nós vamos continuar assim? Talvez por isso nós percebamos a dificuldade em que nós nos encontramos até hoje na face da terra. O espírita não só respeita a Bíblia Sagrada, mas diz bem claro que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas acima de tudo, ele é filho de Deus como nós. E como ele, nós temos o dever de contribuir para a melhoria do ambiente em que a gente vive. Se a Terra hoje está passando por momentos difíceis, não desesperemos. Olhemos para a abóbada celeste e nós vamos perceber inúmeros planetas, inúmeras moradas. E se nós persistirmos na ignorância de dividir, de separar as pessoas, nós aqui na Terra continuaremos sofrendo. Enquanto que muitos que vivem o Evangelho aprendem a amar e não somente criticar, e não somente em separar, com um ar de arrogância, como se fossem seres superiores. É claro que não são todos os nossos irmãos católicos, não são todos os nossos irmãos pastores. Nós estamos notando claramente de que existem muitos irmãos nossos, seja na condição de padre ou pastor, que já estão cada vez mais oxigenando as suas ideias e reafirmando o propósito de Jesus Cristo de que nós temos o dever de contribuir para a melhoria do nosso planeta. E esses dias mesmo eu tive uma colega que me disse uma frase muito bonita. Ela é católica e ela disse que ouviu de um padre. Falei assim, olha, a religião até hoje escraviza, a espiritualidade liberta. Que nós pensemos a respeito disso. A mensagem de Jesus é maravilhosa. E eu, muito embora você talvez não entenda assim, eu deixo muito claro que eu sou cristão. Posso talvez não viver na sua inteireza a sua mensagem, pela dificuldade que ainda encontro de colocar em prática tudo aquilo que Jesus Cristo nos presenteou. Mas eu preciso deixar também bem claro de que Pedro também enfrentou a mesma dificuldade. Paulo de Tarso também enfrentou muitas dificuldades. E nós poderíamos continuar como Tomé, Maria de Magdala, todos esses nossos irmãos que tiveram um contato íntimo com o Messias, com Jesus, apresentaram dificuldades em entender a mensagem e colocar em prática. Mas nem por isso nós podemos negar a eles o título de cristãos. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos o que melhorar, mas Jesus Cristo jamais iria nos marginalizar, porque nós ainda não conseguimos colocar em prática todo o seu ensinamento. Existem pessoas que estão abraçando a mensagem de Jesus de forma inequívoca, mas infelizmente existem muitos irmãos nossos, padres, pastor,
católico, espírita, que em vez de viver a mensagem de Jesus está levando cada vez mais o sentimento de separação, de ruptura, colocando barreiras. A você, padre, a você, meu irmão, Padre Paulo Ricardo de Azevedo, que disse que nós espíritas estamos em pecado e que vocês estão de portas abertas para a nossa conversão. Nós agradecemos do fundo do coração o seu ato de generosidade, mas pedimos também que você oxigene os seus pensamentos. E muito embora você encontre para a sua própria vida os recursos da subsistência no trabalho que você desempenha como padre, nós, como cristãos, representantes ou falando em nome da doutrina espírita, nós temos a felicidade de dizer que não recebemos qualquer subsídio, não recebemos qualquer ajuda do ponto de vista financeiro para levar a mensagem de Jesus Cristo. Hoje, nós precisamos tomar muito cuidado para que também nós, espíritas, não comecemos a profissionalizar a arte da oratória, o propósito de levar a mensagem de Jesus Cristo. Mas é bom destacar que nós, espíritas, desenvolvemos o nosso trabalho, a nossa missão, sem receber nada do ponto de vista material. Mas nós recebemos muito do ponto de vista espiritual. Nós, às vezes, tiramos dinheiro do nosso próprio bolso para levar a mensagem de Jesus Cristo. E nós podemos dizer de forma clara e emancipada de que se um dia nós nos convencermos de que, na verdade, a doutrina espírita é um equívoco, nós, de forma espontânea, iremos à procura de um outro caminho. Mas até hoje, nós temos plena convicção de que a doutrina espírita é a revivência do cristianismo. E nós não estamos aqui hoje vinculado à doutrina de Jesus ou à doutrina espírita por dependência, mas por livre arbítrio, sempre conscientes daquilo que nós precisamos fazer. E nós precisamos ter sempre a coragem de enfrentar as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios medos e questionar. Sempre, todo e qualquer espírito tem que se questionar. A cada dia, alimentar cada vez mais o propósito sincero de ir à procura da verdade. Mas nós sabemos que não existe outro caminho para a nossa ascensão espiritual que não seja a caridade. Que possamos sempre nos irmanar, que possamos sempre nos envolver desse sincero propósito de respeitar o nosso semelhante em sua dignidade, respeitando a sua crença e respeitando as suas convicções, mas jamais ficar divulgando teorias absurdas, comentários equivocados, posicionamentos que, em vez de elucidar, causam cada vez mais confusão. Que Jesus nos abençoe.